Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da apresentação oficial do técnico Juan Carlos Osório no Clube do Remo ontem, lá no CT do Retrô, em Recife, durante a pré-temporada. Eu vou trazer alguns pontos importantes aqui que ele conversou com a imprensa. Tem também nomes de jogadores que estão no radar do Clube do Remo, inclusive um aí com proposta já oficial do Leão Azul e próximo de fechar para 2026, e também conversar um pouco mais aí a respeito da Copa São Paulo e desse planejamento para a temporada de 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, iniciando esse vídeo aqui falando sobre a Copinha. Ontem o Palmeiras meteu simplesmente 9-0 no Batalhão do Tocantins e classificou, né? Classificou já para a próxima fase. Muito difícil o Palmeiras perder essa classificação no saldo de gols. E o Clube do Remo agora vai precisar primeiro vencer o Palmeiras, que já é difícil, e torcer por uma derrota ou empate aí da equipe do Batalhão do Tocantins, perdão, do Monte Roraima, né? De Roraima, para poder se classificar. Ontem o Remo perdeu para mim o confronto direto contra esse Monte Roraima, né? E com isso se complicou bastante, né? Infelizmente a derrota de ontem não estava nos planos, mas fica aqui a lição, né? De que a garotada precisa de preparação muito mais intensa para chegar numa Copa São Paulo e fazer bonito. Mesmo assim, a gente sabe que eles não são os culpados, né? A gente sabe que muita coisa precisa melhorar ainda na nossa base aqui do Pará, não só a do Clube do Remo, para que a gente possa fazer bonito. Estrutura ainda fala muito alto e infelizmente o Remo ontem perdeu essa oportunidade de se classificar à segunda fase da Copinha 2026. Repito, só um milagre, tem que vencer o Palmeiras e torcer aí por um tropeço do Monte Roraima para no saldo de gols conseguir a classificação. Amigos, ontem o técnico Juan Carlos Osório, ele foi apresentado de maneira oficial na sala de imprensa do CT do Retrô. Ele conversou com os jornalistas. Na verdade, o André Lohan, da Liberal, estava presencialmente e as perguntas foram enviadas aqui da imprensa através da assessoria, né? E, inclusive, eu perguntei para ele sobre a questão envolvendo ali, né, o famoso estilo dele de rodízio de jogadores. E ele citou um ponto importante durante essa fala na coletiva, que a gente vai ouvir agora. Agora o Smith, do canal Chaves Remista, ele pergunta para o senhor assim: muito se fala sobre os rodízios que você gosta de fazer nas suas equipes. Qual o calendário do futebol brasileiro mais cheio? Você pensa em trabalhar também dessa forma no Remo? Está claro el mensaje del señor Braz para mí. Y en nombre del club, desde el primer día fue, lo más importante es el Brasileirao. Ahí pondremos todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, vamos a tratar de competir en los otros torneos, pero yo personalmente, a mí me gustan los torneos largos, porque en torneos largos se necesita mostrar consistencia. En Sudamérica y en mi país, por ejemplo, son torneos cortos, en Argentina y en otras ligas, y ahí en una racha de buenos resultados o malos resultados, usted o gana el campeonato o lo pierde. Acá es consistencia, como la liga inglesa, 38 juegos, muy largo, muy difícil, pero hay que entrenar muy bien a los atletas, descansarlos muy bien,
mantenerlos frescos para disputar cada juego y los demás torneos ya miraremos cómo mezclamos a nuestros atletas. Bom, tá aí. Durante a minha pergunta, né, eu perguntei sobre essa questão do estilo de jogo a respeito de variações de jogadores, né, ali, o famoso rodízio de jogadores durante o trabalho dele. E o que ele cita nessa resposta? Justamente a questão da importância das competições. A gente sabe, claro, que a Série A é o grande objetivo do Remo 2026, mas que o Remo também não vai abrir mão das competições de Copa, né, como, por exemplo, o Parazão e também a Copa Verde, Copa Norte e, claro, a Copa do Brasil. Inclusive, ele citou, né, de que nas ligas ao qual ele trabalhou, os campeonatos nacionais eram os campeonatos mais longos e as Copas eram sempre de tiro curto. Com o Parazão, o campeonato de tiro curto, dá para o Remo, sim, de uma certa forma, administrar, fazer, quem sabe, o rodízio de jogadores e, assim, conseguir equilibrar essas questões envolvendo o não desgaste dos jogadores. Até porque ele também cita nessa coletiva a questão das viagens longas e do planejamento, claro, que a diretoria está fazendo em relação à logística e, claro, também fala de que o Remo vai ser forte para a atual temporada. Ele também foi perguntado sobre a situação ali de ter indicado jogadores para a temporada de 2026. Eu cheguei também a fazer essa pergunta, só que a assessoria nomeou para outro jornalista, né? E ele fala de que algumas posições ele indica jogadores e a diretoria, claro, faz a avaliação e, se for tudo ok, se estiver dentro do planejamento do Remo, a diretoria vai fechar. Após a fala do Juan Carlos Osório, o Marcos Braz também falou, né, a respeito dessa montagem de elenco. E uma coisa que o Braz falou, que eu concordo 100%, eu já falei inclusive aqui uns dias atrás, quando a gente trouxe aqui aquela informação de que o Sport está todo endividado para 2026, né? De que o Remo não pode investir mais do que o que ele pode pagar. Não dá para você fazer o planejamento acima do que você vai arrecadar, porque aí você vai comprometer não só a temporada que você está trabalhando, e também o futuro do clube, né? Você deixa um legado ruim, um legado de muitas dívidas. E o Braz falou sobre isso nessa parte final da coletiva, né? Ele respondeu ali o questionamento do André Lohan e foi bem interessante nesse sentido. Isso também não dá o direito, não dá ali, de uma certa forma, o motivo de que o Remo vai brigar apenas para não cair, de que o Remo já está entregue na Série A. Não, muito pelo contrário. Dá para você montar assim um bom planejamento com a folha enxuta e pagando com responsabilidade. À noite, pessoal, vou tentar fazer um material aqui ao vivo com vocês. A gente acompanha toda a coletiva do Juan Carlos Osório e a gente pode repercutir em cima disso, né? Vai pausando, vai reagindo e vocês vão comentando com a gente ao vivo. Preciso me organizar melhor hoje, mas provavelmente sim, nós vamos realizar esse material ao vivo com vocês aqui no canal. Se vocês, claro, aprovarem, deixa também nos comentários que a gente vai estar gravando hoje à noite nessa live com vocês, beleza? Amigos, hoje também tem a apresentação do Patrick de Paula, tá? A assessoria de imprensa do Remo já informou no grupo das Conde que o Patrick de Paula hoje será apresentado pela parte da manhã e a gente também vai ver a apresentação oficial aí do novo volante do Leão Azul Paraense. Agora falando sobre o mercado da bola, né? Desde ontem à noite, muitas informações aí a respeito da rescisão do Lucas Lima com o Sport. O Sport queria reduzir o salário do Lucas Lima, que deve rescindir com o Sport. Ele não aceitou a redução salarial que o Sport está querendo, né? Na verdade, o Sport está passando por uma reformulação gigantesca por lá. A maioria dos jogadores não querem ficar no Sport porque o Sport está cortando na navalha. Agora você imagina só, né? O Sport vai perder o Lucas Lima para a Série B e vai contratar, e contratou, na verdade, o Marlon, que foi lanterna aí com o Paysandu em 2025. Para vocês verem só como o Sport está aí de planejamento e na parte financeira. Então ele não aceitou essa redução salarial e o Remo, como já tinha interesse na contratação, junto com o Coritiba também que está querendo aí o Lucas Lima, mas o Remo entrou pesado aí na disputa com uma boa oferta salarial. Inclusive a minha fonte me disse de que o Remo estaria, né, ajustando essa questão salarial para poder assinar o contrato com o Lucas Lima. Não tem nada ainda assinado, tá? Só para vocês terem aí uma noção das coisas, mas está bem encaminhado. Inclusive essas informações foram trazidas pela manhã pelo jornalista Júnior Cunha
e também pelo Lucas Rossafa, né? Eles trouxeram essas informações nas suas redes sociais sobre a oferta muito boa salarial que o clube do Remo fez ao Lucas Lima. O Lucas Lima que ano passado, né, foi procurado pelo Remo também, ainda na era Sérgio Papelim, para a Série B, acabou renovando com o Sport, ficando na Ilha do Retiro, e fez parte desse elenco aí, um dos piores que o Sport montou na sua história, né? E foi lanterna, o recorde, a pior campanha da história dos pontos corridos do Sport, mas a gente sabe também que não é só um jogador que acaba comprometendo o planejamento. A gente sabe da qualidade do Lucas Lima, ele tem 35 anos, fez carreira aí no Santos, se destacou bastante em 2015 principalmente, depois ele foi comprado pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro por lá, acho que levou, não, Libertadores ele não ganhou não, foi brasileiro, 2 brasileiros pelo Palmeiras, se eu não me engano, né? Enfim, teve uma boa passagem lá pela equipe paulista, depois teve uma outra rodagem no futebol brasileiro, e também ele retornou para o Santos, né? E aí foi negociado com o Sport no ano de 2025. Na verdade, ele esteve no Sport em 2024, conseguiu o acesso para a Série A e jogou a Série A depois pela equipe pernambucana e agora está deixando lá a equipe de Recife e não vai renovar. Então, muito próximo aí de fechar com o clube do Remo. Queria saber de vocês, Lucas Lima, seria ou não uma boa contratação? A gente sabe da qualidade dele, eu acho que o Remo precisa de mais um camisa 10 ali, ok, talvez melhor que o Lucas Lima para qualificar mais ainda o seu elenco na próxima temporada. Amigos, o Remo também tem o interesse aí no Marinho, mas eu tentei apurar se o Remo já tinha feito a proposta, não tive resposta a tempo para fechar esse vídeo com vocês, mas pelo que já tem saído de informação, ainda não tem nenhuma proposta oficial pelo Marinho. O que deve ter realmente são as conversas iniciais, o interesse do Remo no jogador, mas proposta realmente oficial ainda não tem sobre o jogador. Também vamos aguardar o desenrolar desta negociação ou dessa possível contratação. O Giuseppe Tommaso, agora há pouco no seu canal, no Tomazão TV, ele trouxe o nome, pessoal, do Ronaldo, volante, que em 2025 esteve no Internacional. Por lá ele realizou 33 jogos em 2025, ele que tem 29 anos, tem uma passagem pelo Juventude, futebol japonês, Bahia, e jogou no Flamengo em 2013 até 2018, tá? Até final de 2018 mais ou menos, quando ele foi emprestado ali para a equipe do Bahia, né? Mas ele não esteve naquele Flamengo, pelo menos que eu observo aqui no site Jogou, ele não esteve no Flamengo de 2019. E é um jogador aí conhecido do Marcos Braz e poderia chegar para o Leão Azul em 2026 também. Pegando pelos números dele no Internacional, foram números interessantes, né? 33 jogos, teve minutagem, né, na temporada de 2025 e estaria aí no radar do Leão Azul para esta temporada de 2026. Ele passou 3 temporadas no futebol japonês, 2021, 22 e 23, depois retornou para o Juventude e estava por último no Internacional. É mais um nome aí no radar do Leão Azul para a próxima temporada. O Remo que pode estar anunciando mais jogadores durante essa pré-temporada. O próprio Marcos Braz, ele trouxe uma informação importante nessa coletiva de ontem também. Por exemplo, se o Remo estiver lá em Recife, né, no Retrô, e faltar, por exemplo, ali 4 dias para acabar a pré-temporada, o jogador ainda vai para lá viajar e se integrar ao elenco. Se, por exemplo, o Remo fecha um contrato 2 dias ou um dia antes de encerrar a pré-temporada, é claro que o jogador não vai precisar viajar para o Retrô e já vem diretamente para Belém do Pará. Então, são informações importantes que ele trouxe também nessa coletiva, né, de ontem ao lado do Osório, em que vai ditando como é que está sendo o planejamento do Remo para essa temporada de 2026. Beleza, amigos? Qualquer atualização, claro, a gente vai estar trazendo para vocês no nosso canal e também nas redes sociais do Chaves Remista. Esse vídeo, talvez eu solte até um pouco mais cedo, né, nessa sexta-feira, porque eu tenho um compromisso hoje, então talvez o vídeo vá para o ar um pouco mais cedo. Então qualquer atualização você vai estar assistindo também e acompanhando nas redes sociais. Não esquece, pessoal, de deixar o like, é muito importante, de verificar a tua inscrição aqui no canal, de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!